Oi, gente, meu nome é Michele e hoje eu vou falar de um santo que eu sempre tive muita curiosidade de conhecer e saber os milagres dele, sabe? Vocês sabem aquele santo que tá amarrado assim numa árvore com três flechas, uma no tórax, uma no peito, uma no tórax e uma na perna? É São Sebastião. E eu sempre tive muita curiosidade sobre eles. Então, eu vou falar primeiro quem foi ele um pouquinho e depois eu vou contar para vocês alguns milagres que dizem que ele fez, sabe? Primeiro que ele nasceu 200 anos depois de Cristo, cerca de 256 depois de Cristo. Ele nasceu na França, mas diz que ele viveu a maior parte da vida na Itália. E ele era um rapaz muito forte e ele foi ser soldado, né? Soldado, e ele era um tão forte, tão capaz e que ele acabou se tornando um militar de alta patente, né? E ele estando em alta patente, ele tinha acesso a muitos soldados, né? E ele usava essa posição privilegiada que ele tinha meio que como um escudo para se proteger, sabe? O que ele fazia? Naquela época, 200 anos depois de Cristo, ainda tinha muita perseguição aos cristãos. Então ele ia, consolava esses cristãos perseguidos, ele visitava os prisioneiros e ele converteu secretamente muitos soldados e nobres romanos ao cristianismo. E aí ele vivia essa vida dupla, né? E a identidade dele, que já é o primeiro, eu vou contar agora um pouquinho do primeiro milagre dele, foi revelada publicamente quando ele defendeu dois irmãos, Marcos e Marcelino, que ele aconselhou eles a enfrentarem o martírio ao invés de renunciarem à fé. Porque como que eram os martírios, né? Ou você passava por aquela situação, era morto, ou para não passar por aquilo, você tinha que renunciar publicamente à sua fé, fazer oferendas a deuses pagãos. Era isso que ele queria, o imperador Diocleciano da época, né? E aí, São Sebastião foi lá, falou com ele, falou com a família e estimulou ele a não se enfraquecerem, enfrentarem a tortura. Com muita fé mesmo, ele reanimou essas pessoas, né, esses dois rapazes. E aí foi uma comoção, sabe? Disse que eles é, preferiram sacrificar tudo a ter que negar sua fé. E eles disseram que iam ser fiéis até a morte. E uma das pessoas que estava presente lá nesse momento que ele estava falando, nesse local, era a esposa de um dos funcionários do imperador. Ela era muda. Ela era muda. E ela, impressionada pela presença, pelas falas sobre Cristo, que ela se prostou aos pés assim de São Sebastião e ele estava tentando entender o que ela estava querendo dizer, que ele não sabia também que a mulher era muda, né? Aí diz que ele fez o sinal da cruz nela. Diz que ela imediatamente começou a falar. E ela e o marido, que também era oficial, autoridade, eles se converteram. E esse exemplo foi imitado pelos pais de Marco e Marceliano. Imagina você saber que seus dois filhos vão morrer torturados, mas se eles negarem a fé, eles ficariam vivos, né? E esses pais se converteram e concordaram que era melhor morrer do que negar a Jesus, do que negar a sua fé. E o carcereiro também se converteu e mais 16 pessoas e todos foram batizados pelo bispo local, né? E, e nessa ele foi descoberto que ele não pôde mais se esconder, né? Que ele era um cristão.
E aí ele começou a ser perseguido pelo imperador, e o imperador, ao descobrir a fé dele, ordenou que ele fosse mandado para um tronco, para uma árvore, e ser flechado por flechas, ser flechado por flechas, ó. Pois é, e morrer com flechas. E aí ele foi aí que ele recebeu as 3 flechadas e foi dado como morto. Aí uma senhora encontrou o corpo dele lá jogado, que todo mundo já tinha dado como morto. Ela levou ele para casa, tratou dele e ele sobreviveu. Mas São Sebastião era terrível, gente. Ele, ao se recuperar, ele imediatamente foi para onde? Para Roma, falar com o imperador, protestar contra a perseguição aos cristãos, que até hoje nós sofremos. Você pode ver qualquer religião fazer o que for, mas vai um cristão falar para você ver o que não acontece. É processo, é perseguição. Então, sim, os cristãos no século XXI ainda são perseguidos. E aí, ele mesmo, tendo sobrevivido ao primeiro martírio, ele foi para protestar contra as injustiças contra os cristãos. E Diocleciano, surpreso porque viu ele vivo, ficou com muita raiva e ordenou que ele fosse morto a pauladas e pedras e que seu corpo fosse jogado numa cloaca, tipo um esgoto. E aí começa, e ele realmente, isso infelizmente aconteceu com ele passou por 2 martírios. E nesse segundo martírio, ele faleceu, né? Ele faleceu mas depois o seu corpo foi recuperado pelos cristãos e foi transportado. Hoje o corpo dele está na Basílica em Roma e construída, essa basílica foi construída por Constantino em 680. Naquela época, quando essa basílica foi construída e o corpo dele foi transladado, a cidade de Roma passava por uma peste que matou muita gente. Como a gente sabe, as pestes naquela época não tinham muito o que se fazer. E a epidemia desapareceu assim que o corpo dele chegou. Por isso que ele é o padroeiro contra a peste. E a mesma coisa no ano de 1575 em Milão e depois em 1599 em Lisboa, quando essas cidades ficaram livres das suas respectivas pestes pela intercessão a São Sebastião. E ele é inclusive o protetor do Rio de Janeiro. Eu vou contar aqui, eu achei um textozinho que eu tô aqui olhando toda hora, que fala sobre por que ele se tornou protetor do Rio de Janeiro. Ele se tornou por conta dos milagres recebido pelos portugueses que conseguiram vencer a resistência dos franceses e tamoios em 1567. Diz que os franceses atiravam, mas não causavam nenhum dano físico aos soldados portugueses, como se eles estivessem usando a armadura, né? E dizem assim que as feridas das flechadas contra Sebastião, as feridas das flechadas contra os cristãos, né, vinda dos indígenas, rapidamente saravam, o que era tido por um milagre de São Sebastião. E realmente os portugueses, eles são muito devotos de São Sebastião. E ele apareceu, diz que teve a aparição dele como um desconhecido, né? Saltando de canoa em canoa, assustando os inimigos. E após eles fugirem,
os portugueses venceram essa batalha, né? Então foi erguida uma capela para render honras, né, a São Sebastião, no Rio de Janeiro. Ai, que mais? Dizem aqui também que não, continua dizendo aqui que é, os soldados franceses tentaram atacar as canoas portuguesas, mas não conseguiram, e eles realmente atribuem esse milagre, né, ao Estácio, que combateu esses franceses, pelo reforço militar, porque disse que no dia que ele foi enviado, Estácio, que foi quando começaram a vencer a guerra, foi no dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião. E ele que impôs a derrota aos franceses e os expulsou do Brasil. Deixa eu ver o que mais que fala sobre São Sebastião, que eu gosto muito dos... Ah, tem uma aqui, sobre a epidemia em Olinda, né? Diz que em 1686 foi construída uma igreja pelas graças alcançadas durante a epidemia da cólera, que atingiu muitas cidades, especialmente em Olinda, mas graças às orações e à intercessão de São Sebastião, essa peste não se espalhou, né? E aí tem aqui um monte de mini depoimentos, né? Sobre a intercessão de São Sebastião. Uma senhora diz assim, Marina: eu estava morrendo em uma operação e minha irmã é uma devota dele, rezou por mim e ele fez um milagre. Deus, né? A intercessão dele. E eu tenho que todos os anos pagar uma promessa. Aí outro diz, Juan, sempre que eu lhe peço, ele me ajuda, tenho muita fé nele. Enfim, tem vários. Tem uma historinha aqui de São Sebastião, de uma lenda dele numa gruta. Diz que no interior de uma gruta entrou um caçador desolado porque deixou em casa a esposa moribunda, atacada por uma doença desconhecida. Ele só estava ali porque faltava de comida, né? E ele foi lá caçar para garantir o sustento da família. O pobre homem, com medo de perder a companheira e ficar só com os filhos ainda pequenos, teria se ajoelhado no interior da Itaoca para se descendentar para tomar água, né, de uma fonte que tinha ali. Diz que quando ele estava lá dentro dessa caverna, ele foi tomado de uma paz de espírito e ele aproveitou a ocasião para rezar para São Sebastião pela cura da esposa. E aí ele pegou um pouco dessa água para levar para a esposa. Diz que ela tomou e se curou. E aí ele voltou depois àquela gruta e fincou uma mensagem, né, de voto para testemunhar um milagre, de ex-voto. Quer dizer, cada vez que a gente vai num local que um santo, que a gente acredita que aquele santo ali intercedeu por nós, a gente vai lá e deixa uma memória, né? Às vezes um papel, uma carta, uma cabeça de vela, um braço, qualquer coisa em forma de agradecimento. Mas enfim, ele é muito conhecido por seus milagres, né? As flechas eram metáforas para as feridas que feriam a humanidade. E ele ficou um santo muito, muito conhecido, porque ele sobreviveu e depois ainda continuou fiel, né?
e se opondo à resistência, ao poder imperial e usando da sua posição para o bem. Às vezes, só falando isso para vocês, rapidinho, a gente está numa boa posição numa empresa. Claro, a gente não quer misturar as coisas, né? Mas, gente, nessa posição que você está, você consegue fazer o bem aos outros. Sabe, se você é um funcionário público, trate bem quem você vai atender. Se você está num local e puder trazer paz para alguém, uma enfermeira, por exemplo, dê paz para essa pessoa, sabe? Vamos ser humanos e aproveitar das posições que estamos para fazer o bem. Vai que você é um juiz e tem a oportunidade de fazer o bem. Não se deixe influenciar por dinheiro e o poder do maligno, que é grande, mas o poder de Deus é infinitamente maior. Infinitamente. O infinito é infinito. Então, não vale nada a gente vender a nossa alma e passar a eternidade sofrendo, né? Então, se a gente tiver a oportunidade de, na nossa posição, fazer o bem ao outro, de fazer o que Jesus faria, né? Pense o que Jesus faria. Não sigam por pressão de outros que estão acima de você para fazer o mal para alguém. Siga aquele. Fale com Jesus antes de tomar qualquer decisão. Fale com Jesus. Jesus, o que o Senhor faria? O que o Senhor quer que eu faça? Fale desse jeito, curtinho mesmo. Não precisa fazer uma oração muito grande. Jesus é um homem simples, né? Fale com ele e Deus vai dizer para você o que tem que fazer, de um jeito ou de outro. E é melhor seguir a Jesus e ganhar o céu do que ganhar algum tipo de benefício aqui e passar a eternidade sofrendo, né? Valei no São Sebastião. Eu vou colocar a imagem dele com as flechas para vocês se lembrarem.